Antes de começar a exposição do texto bíblico, eu quero convidá-los a refletirem comigo numa analogia, num prólogo. Nós vamos introduzir essa mensagem antes de entrar no texto bíblico. Eu não sei quantos de vocês aqui presentes nessa manhã gostam de histórias sobre guerra. Eu particularmente tenho um entusiasmo quando me deparo com histórias sobre guerra. Eu não me considero uma pessoa belicosa, uma pessoa que é agressiva ou violenta em algum sentido. Eu não sou assim, pelo menos não é o que me parece, eu acho, no meu comportamento. Mas eu gosto de histórias sobre guerras, eu fico entusiasmado quando me deparo com elas. Isso tanto em histórias de ficção sobre guerra, como também em histórias reais sobre guerra. Eu gosto disso. E acredito que alguns de vocês podem gostar também em alguma dimensão ou outra dimensão. Existem coisas que me cativam em histórias de guerra. Me cativa, por exemplo, pensar nos heróis de guerra. Muitos homens, em contextos de guerra, acabam se revelando homens impressionantes, com um certo nível de bravura, ou coragem, ou determinação, ou entrega, ou autossacrifício que a gente não esperaria de forma comum em tempos de paz. Homens se entregando a circunstâncias difíceis, dormindo pouco, pessoas com traumas de guerra e como isso as afeta existencialmente falando. Muitas coisas me cativam em histórias de guerra. As estratégias, como os inimigos se adaptam uns aos outros em termos estratégicos. Sempre quando um dá um passo, o outro de alguma maneira dá um passo para trás para dar outro avante na direção deles. Isso é interessante, isso cativa meu coração e cativa minha imaginação também. Sempre quando eu leio algo sobre guerra, eu me ponho a imaginar como aquelas circunstâncias estão acontecendo. Mas há uma guerra que aconteceu na vida real, no período medieval, ali entre 1300 a 1400 e alguma coisa, que me chama a atenção não por esses aspectos que eu acabei de mencionar, mas pela durabilidade. O nome da guerra, que geralmente os historiadores acabam dando para essa guerra, é a Guerra dos 100 Anos. Já ouviram falar dessa guerra? Essa guerra durou aproximadamente 115 anos, um pouquinho mais, inclusive. E muitos historiadores são unânimes em dizer que essa foi a guerra mais longa de toda a história. Para vocês verem, durante o decorrer, a trajetória dessa guerra, até o final dela, houveram 5 reinados. Fiz 10 aqui, mas são 5. 5 reinados diferentes. 5 sucessões de reino. Durante esse período de guerra, por exemplo, que foi entre a França e a Inglaterra, você tem ali uma Inglaterra que começou a resistir ao ataque da França com arco e flecha. Mas sabe como ela termina resistindo ao ataque da França? Com canhões. Observe o avanço tecnológico ali, a mudança nessa guerra. Mas eu não concordo com os historiadores quando dizem que essa foi a maior guerra da história. Houve uma guerra muito maior que essa, e que eu posso dizer que, de certa forma, perdura até os dias de hoje. Essa guerra ainda acontece. Ela está aqui presente. Hoje, ela está presente no nosso dia a dia. É uma guerra que tem mais de 2000 anos. E eu posso dizer para você, eu poderia mencionar nomes aqui. Emerson, Alan, Isabela, João Vitor, sabe? Irmã Amanda, Ronaldo. Eu posso dizer que vocês são soldados dessa guerra. Isso torna a coisa um pouco mais séria, não? Porque talvez nós não estejamos tão conscientes assim da existência e da presença dessa guerra. Mas ela está acontecendo e vocês são soldados dela. Eu não estou inventando aqui ou tentando cativá-los. Essa é uma realidade. De que guerra eu estou me referindo? De que guerra se trata? É basicamente a guerra que está disposta dentro do contexto da história da teologia cristã. A história da teologia cristã é uma história de apresentação doutrinária de acordo com a doutrina dos apóstolos e contraposição dos hereges para minar a autoridade das escrituras e também da doutrina. No decorrer da trajetória da história cristã, da teologia cristã, é um decorrer de história de guerra, onde os hereges vêm de alguma maneira contrapor a doutrina cristã. E então aparecem cristãos legítimos, cristãos firmes, e então, com uma boa defesa da fé, fazem com que esses hereges venham cair. Mas logo depois, os hereges, com as suas sutilezas, e percebam, a heresia é algo sutil e às vezes imperceptível, eles geram outras estratégias, adaptando-se ao jogo do inimigo, e assim há uma guerra e conflito entre heresia e escritura, entre doutrina dos apóstolos e falsas doutrinas.
desde o começo do cristianismo até hoje. E eu reafirmo aqui entre vocês, vocês são soldados dessa guerra. E o que o Senhor tem para nos falar hoje é nos chamar a atenção para que nós possamos nos envolver com essa guerra e não sermos negligentes com relação a ela. Quantos de nós talvez sejamos dormindo para essa realidade, mas que tenhamos hoje a esperança no Senhor de sermos despertados para essa realidade, para que então, tomando as nossas armas em mãos, possamos guerrear do modo apropriado. É a guerra pela mente, é a guerra pela doutrina, portanto, é a guerra pela glória de Cristo, que se revela através de ensinamentos. A epístola de Tito, que é a epístola que nós estamos tratando aqui, ela é interessante, e principalmente essa perícope que nós estamos tratando, porque Paulo se coloca em uma posição muito belicosa aqui, de fato. Eu disse que eu não sou belicoso no início, mas talvez eu devesse ser um pouquinho como Paulo aqui. É muito forte, é o modo como ele se expressa. Mas, em geral, no decorrer da trajetória da epístola, nós vemos que o apóstolo Paulo ele tem preocupações com duas coisas de formas centrais: doutrina e piedade. Ele tem tanta preocupação com essas coisas que a apologia e o incentivo à doutrina correta ocorrem em toda a epístola. E o incentivo a boas obras é repetido por 7 vezes nessa epístola que só tem 3 capítulos. Mas o que é interessante, vocês podem notar no texto, no capítulo 1 aqui, capítulo 1, versículo 2, perdão, no versículo 1, que Paulo ele não faz separação entre doutrina e vivência. Por mais que sejam 2 tópicos trabalhados por Paulo, tanto doutrina quanto obras, não são coisas díspares, antagônicas entre si, que estão uma numa ponta e outra na outra. Pelo contrário, elas estão intercambiadas, elas caminham juntos, e uma só pode acontecer dependendo da outra. No capítulo 1, aqui no versículo 1, ele vai usar uma expressão que é a seguinte: o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Notaram aí no trecho bíblico? Tito 1, verso 1, o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Em outras palavras, o conhecimento da verdade produz piedade. Como eu posso, portanto, crescer em piedade? Através do conhecimento da verdade e das doutrinas cristãs. Isso é o que o possibilita. E essa é a centralização das preocupações de Paulo. No entanto, a nossa ênfase hoje aqui será entre doutrina e heresia. E sabe que mais um ponto interessante dessa epístola é que Paulo faz, por conta dessa preocupação doutrinária dele, ele faz 2 formulações credais. Vocês lembram das nossas aulas sobre o credo? Lembram o que é um credo ali e como está disposto ali o credo? O que eu quero dizer por formulações credais? São resumos da fé, são sínteses da fé. Paulo faz isso. Ele faz isso no capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, onde ali tem uma grande ênfase na doutrina da salvação. E você também tem isso ali no capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Paulo, então, ele demonstra essa preocupação doutrinária com Tito, dando para ele uma fórmula sintética da doutrina. Tito, olha só, você tem que partir daqui, tá? É a partir daqui para a pregação do evangelho, para o ensino e a catequização das pessoas. Espero que esteja claro até aqui. E nós vamos nessa dimensão doutrinária, portanto. Eu quero trabalhar 4 pontos. O primeiro ponto que eu quero ir com vocês hoje é sobre o zelo de Paulo pela doutrina. O primeiro ponto, portanto, é o zelo de Paulo pela doutrina. O segundo ponto é sobre a estratégia paulina. O que Paulo faz aqui para defender a doutrina. O terceiro ponto é o caráter dos falsos mestres. E o nosso 4º ponto é sobre o ensino, o falso ensino desses mestres e as consequências deste ensino. E que o Senhor nos conceda a graça para poder entender isso. Então, eu vou repetir aqui para vocês esses 4 pontos. Primeiro ponto, o zelo pela doutrina. Segundo ponto, a estratégia de Paulo. Terceiro ponto, o caráter dos falsos mestres. E 4º ponto, o ensino dos falsos mestres e as suas consequências. Espero que em 40 minutos nós venhamos a terminar essa exposição e que o Espírito Santo fale com os nossos corações. Nosso primeiro
ponto, portanto, é o zelo pela doutrina. A expressão zelo me lembra a expressão preocupação. Te lembra isso também? Zelo me lembra preocupação. Quando eu zelo muito pela saúde de alguém, eu vou me preocupar pela saúde desse alguém também. Se eu zelo muito pela relação que eu tenho com uma pessoa, eu não vou ficar em paz caso essa relação esteja experimentando ruídos. Se eu, portanto, tenho um certo zelo pela minha carreira profissional, eu não vou conduzi-la com preguiça. Eu vou estudar, eu vou me dedicar a ela, eu vou fazer isso de modo apropriado. Se alguém, por exemplo, expõe sermões e estuda a Escritura para poder expor a outras pessoas, não fará isso nas coxas de qualquer forma, como é a expressão usual para isso. Pelo contrário, vai ter uma rotina de estudo frequente, vai fazer isso para poder servir apropriadas pessoas. O zelo nos leva a preocupações, e preocupações às vezes nos tiram o sono. Você já ficou sem dormir por conta de alguma preocupação? Seja ela financeira, por exemplo, seja ela numa dimensão relacional, seja ela em que dimensão for, você já perdeu o sono por alguma preocupação? Zelo, preocupação, compromissos do coração. Agora eu vou fazer outra pergunta para você. Você já perdeu o sono por conta de um zelo, por conta da preocupação de ver a doutrina de Cristo ser difamada? E eu coloco isso para mim também. Adonias, você já perdeu o sono por ver a doutrina de Cristo sendo difamada? E a doutrina de Cristo está sendo difamada. Ainda existe heresia, ainda existe engano, ainda existe mentira. E a medida do nosso zelo por Jesus Cristo vai afetar a preocupação que nós temos pela doutrina de Jesus Cristo. De que maneira o apóstolo Paulo, aqui no capítulo 1 de Tito, ele demonstra esse tipo de preocupação? De que maneira ele se mostra zeloso e preocupado com isso, a ponto de não deixar isso passar de qualquer forma? Observe as expressões que Paulo usa aqui em alguns trechos bíblicos. Vocês observem comigo no versículo 11 como Paulo se coloca em oposição à falsa doutrina. Tito capítulo 1, verso 11. Olha o que ele diz. É preciso fazer com que se calem. Isso não é uma forma gentil de se falar. Quando eu estou dizendo que é preciso calar a boca de alguém, é mais ou menos isso, eu não estou sendo brando ou carinhoso na minha fala. Eu realmente acredito que isso é danoso e perigoso e precisa se calar. É evidente que Paulo não está se referindo aqui a um tipo de calar com as mãos, sabe? Então, alguém está falando coisas equivocadas sobre Jesus e sua doutrina, então vou calar com as minhas mãos. Não é violência que ele está incitando aqui. Isso está conectado com o que é dito no versículo 9, quando o apóstolo Paulo diz o seguinte: para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Este é o sentido de fazê-los calar. A ferramenta de Paulo aqui para fazer calar é o argumento. E o argumento bíblico é dessa forma que se faz calar. Mas a ênfase que eu quero dar para vocês agora é essa. Paulo ele tinha tanto zelo pela doutrina que ele queria que essas pessoas se calassem, fechassem suas bocas. Um pouquinho mais adiante, no versículo 13, ele vai dizer: este testemunho é verdadeiro. Todos comigo aqui? Verso 13. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Outra expressão forte de Paulo. Calem-se e repreensão severa. Eu acredito que a expressão severidade é uma expressão muito grave. Como pode ser, por exemplo, uma expressão severa? Eu não vou chegar para alguém e repreender severamente falando da seguinte forma: amorzinho, por favor, não faça isso, pare com isso. Não é assim que acontece uma expressão severa. Sabe como é que acontece uma expressão severa? Ó Gálatas insensatos, quem fascinou vocês? A vocês cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado. Gálatas 3, capítulo 1. Em toda a epístola de Gálatas, Paulo dá a entender como é uma repreensão severa. Ele chama eles de insensatos. Ele não apenas diz que o que eles estavam crendo naquela ocasião era enganoso,
Mas ele chama eles de insensatos. Isso é uma repreensão severa. Deixem de ser insensatos. Vocês não viram que eu demonstrei para vocês isso aqui? E continuam caindo nesse erro? É assim que acontece isso. Ou então, no capítulo 2 de Gálatas, Pedro ele comete um erro que tende a separar gentios de judeus ali, e Paulo repreende na frente de todo mundo. Repreende um apóstolo. O texto deixa bem claro, e Paulo faz questão de deixar claro: eu repreendi, eu fui contra ele face a face, na frente dos outros. Isso é uma repreensão severa. Em tempos de cancelamentos, de politicamente correto, de intolerância, é um pouco complicado você ter essa posição. Acredito que muitos de nós, e me põe nessa condição também, teríamos medo de repreender severamente um herege por conta da possibilidade de sermos cancelados pelo nosso comportamento e de sermos estigmatizados como intolerantes e, portanto, cair num estado de ostracismo social. Mas não importa. O que nos importa é a aprovação de Jesus Cristo. É isso que nos importa. Não estamos a viver as nossas vidas para sermos agradáveis aos homens em seus interesses. Estamos a viver as nossas vidas para sermos agradáveis a Cristo, de modo que Ele possa dizer sobre nós: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre muito então. Não importa se formos taxados como intolerantes ou formos cancelados, como é o termo vigente aí. O que importa é a fidelidade a Jesus Cristo. É isso que importa. Eu quero avançar com vocês nessa dimensão, irmãos, por conta de quem é o nosso Senhor e por conta daquilo que a doutrina cristã representa. Não tenham medo de serem duros com falsa doutrina. Não tenham receio de serem intolerantes com falsa doutrina ou serem desconsiderados com falsa doutrina. Certa vez, Martyn Lloyd-Jones, eu sei que estou citando ele novamente aqui, mas ele é um exemplo nesse sentido. Billy Graham veio até Martyn Lloyd-Jones, e Billy Graham é um pregador fantástico. Jesus o usou poderosamente para pregar o evangelho a multidões. Mas Billy Graham veio a Martyn Lloyd-Jones pedindo para que Martyn Lloyd-Jones pudesse fazer parte do que seria a sua comissão de movimento evangelístico. Martyn Lloyd-Jones, ele acena positivamente para Billy Graham, mas com uma condição. Ele impõe uma condição para Billy Graham. E ele fala o seguinte: olha só, eu sei que existe um número expressivo de liberais e católicos romanos que apoiam o seu ministério, que fazem marketing do seu ministério e andam com você. Se eles não estiverem mais na sua comissão de planejamento, ou então de fato, de expandir o seu ministério, eu posso fazer parte. Billy Graham contrapõe Martyn Lloyd-Jones falando o seguinte: olha, mas eles são tão afáveis comigo, ou então eles apoiam de forma tão expressiva aqui o ministério, como é que eu posso tirar eles? E o Martyn Lloyd-Jones responde da seguinte maneira, e um dia eu quero ter a oportunidade de falar isso para alguém. Ele diz o seguinte: eu não estou preocupado com afabilidade, mas com o compromisso da verdade. Eu acho que essa deve ser a nossa fala. A gente tem que se alinhar com isso. A gente não tem que temer o que os outros podem dizer, o que podem achar. O que importa é a fidelidade à verdade de Jesus. Não importa os demais, não importa. Que o testemunho de Martyn Lloyd-Jones possa se reproduzir em nosso estilo de vida. Mas eu quero avançar com vocês e considerar a estratégia de Paulo, nosso segundo ponto. Nós já vimos que Paulo estava então com o coração inteiramente entregue, fervorosamente entregue, a ponto de querer que eles se calassem pela doutrina. Mas Paulo não estava envolvendo apenas o coração, Paulo estava envolvendo o entendimento dele com isso aqui. Ele bola uma estratégia aqui para Tito, para que eles pudessem lidar com os falsos mestres. E como é que eu posso colocar isso para vocês? Um exército de falsos mestres se levantou aqui em Creta. Muitos trazem a informação de que em Creta, que era um lugar extremamente misto em termos das comunidades que habitavam naquele lugar, haviam comunidades de judeus. E parte dessa comunidade de judeus estavam promovendo entendimentos equivocados sobre Jesus. O que a gente pode entender acerca disso é que um exército de homens se levantou contra a doutrina cristã e estava fazendo um barulho naquele lugar. Qual é a estratégia de Paulo? Se a gente tem um exército inimigo com heresia, vamos então levantar um exército de homens pela boa doutrina e pela sã doutrina. De que maneira ele faz isso? Eu quero que vocês venham comigo até o versículo 9 do capítulo 1,
ou melhor, até o versículo 7, do verso 7 até o verso 9, essa estratégia de Paulo, esses são os predicados dos soldados de Paulo. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento e nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si. E observem o verso 9, onde Paulo dá aqui uma especificidade das qualificações de habilidade deles. Ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. Então, Paulo está levantando um exército de homens aqui. Quais são as habilidades destes homens? Estes homens, eles exortam pelo reto ensino, ou seja, eles pregam a verdade, o sentido positivo do ensino cristão. E esses homens defendem a fé ao convencer os que contradizem este ensino. Esses são predicados do exército de Paulo. E aqui ele está se referindo, de fato, a pastores, mas como o nosso pastor pregou no dia anterior, ontem, não é apenas na direção de pastores que esse versículo aponta. Eu posso provar isso de forma mais específica para vocês, indo comigo até 1 Timóteo capítulo 3, verso 15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Muito interessante as expressões que Paulo usa aqui para se referir à igreja. Coluna e fundamento da verdade. Vocês já devem ter visto alguma coluna em alguma construção. Vocês já viram? Uma coluna, ela sustenta um prédio. Ela sustenta aquele lugar. Quando Paulo, então, refere-se à igreja como coluna e fundamento da verdade, ele está dizendo que a igreja sustenta e preserva a verdade de Deus. Se a igreja de Jesus falhar com esse trabalho, ela compromete o avanço da verdade no mundo. Então, pastores ocupam um papel na preservação e em contrapor heresias. Pastores têm um papel. Eu diria que até o papel de linha de frente. O papel do lugar mais difícil da batalha, mas não só os pastores. A igreja de Jesus tem esse compromisso. A igreja de Jesus tem essa responsabilidade e esse privilégio dado por Deus de preservar a doutrina. Portanto, não é só o pastor que guerreia em prol da doutrina. Toda a membresia daqueles que confessam Jesus Cristo devem guerrear pela doutrina. Devem lutar pela verdade. No dia do juízo, Deus não vai chegar só para o pastor André, ou para Augustus Nicodemos, Heber Campos, esses homens que têm um compromisso com a doutrina, entendem doutrina, e perguntar: por que você não defendeu a doutrina naquela ocasião? Por que você não foi sério com isso ou grave com isso? Ele não vai perguntar apenas para estes homens que nós cremos, que nós julgamos que têm compromisso com a doutrina. Ele vai perguntar para nós também. João Vitor, por que você falhou nisso? Yasmin Moreda, por que você não esteve envolvida com isso? Igor, Raquel, Yasmin, sabe? Deus vai cobrar de nós também, portanto é nossa responsabilidade agora, é nossa responsabilidade hoje. Eu acredito que vocês já estejam entendendo que isso pressupõe ir na direção de doutrina. Acredito que seja possível entender que isso pressupõe a apreensão e discernimento da doutrina de Cristo. Mas nós vamos tratar isso um pouco mais para frente. O nosso terceiro ponto, um pouco mais adiante, eu quero falar sobre o caráter dos falsos mestres. E ao Paulo falar sobre o caráter dos falsos mestres, aqui a partir do versículo 10, ele já nos ensina algo. Ele nos ensina que nós devemos olhar para a vida daquele que nós aprendemos. E se a pessoa que se dispõe a ensinar tiver um procedimento equivocado acerca da sua vida, que não corresponde à piedade, então isso deve colocar o seu ouvido em relação a ela em xeque.
se alguém tem um tipo de vida que não corresponde à piedade cristã no Novo Testamento, não deve ser ouvido. Paulo, então, já começa nos ensinando nessa dimensão. Mas outro aspecto que Paulo traz para nós, que é notável, é que os predicados de um mestre cristão e os predicados de um falso mestre, eles são inteiramente antagônicos. Eu sei que está um pouquinho calor, também estou sentindo aqui, mas Deus vai nos ajudar na compreensão da mensagem. Amém? Os predicados de um mestre cristão e de um falso mestre estão inteiramente antagônicos aqui. Parece que Paulo estrutura o texto para nos mostrar isso. Então, observem no verso 6, o que o apóstolo Paulo diz sobre um bom mestre. No finalzinho ali, vocês vão notar que ele não deve ser acusado de devassidão, nem seja o quê? Insubordinados. Então, um falso mestre não pode, quer dizer, um verdadeiro mestre não pode ser insubordinado. Mas se voltem comigo para o versículo 10, onde ele vai dizer, especialmente os da circuncisão, que são o quê? Insubordinados. Os bons mestres não são insubordinados. Os falsos mestres são insubordinados. Mais para frente, ele vai usar uma expressão que é torpe ganância, aqui no versículo 7. Vamos lá. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não seja arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, nem violento, nem ganancioso. Eu sei que a expressão aqui está nem ganancioso, mas em expressões de textos mais antigos, como a ARA ou então a RC, a expressão é torpe ganância, ok? E no versículo posterior que vai ser utilizado aqui, a expressão é correlata, elas estão relacionadas. Então, vamos para o versículo 11, quando é dito sobre o falso mestre da seguinte maneira. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro. Novamente, ganância. Um bom mestre não pode ser ganancioso, mas falsos mestres são gananciosos. Fazem isso por interesses materiais particulares. Fazem isso por fama ou motivações escusas, nunca pelo reino, mas por si mesmos. Um pouquinho mais para frente, no versículo 8, que nós já lemos inclusive, é dito que o bom mestre deve ser hospitaleiro. Vocês notam isso no versículo aqui? Ele é hospitaleiro. Mas no versículo 11, é dito que os falsos mestres pervertem casas. Percebe a disparidade? Se um acolhe na sua própria casa, o outro vai para a casa dos outros para poder corromper. Estão num ponto de total antagonismo aqui. No versículo 9, é dito que os bons mestres devem ser apegados à verdade. Ou seja, eles se apegam à doutrina cristã, à doutrina apostólica e não largam a mão dela. Mas no versículo 11, é dito que esses homens são desviados da verdade. Bons mestres apegados à verdade. Hereges desviados da verdade. Mas o que mais me chama a atenção não são esses pontos de antagonismo, mas o ponto em comum que eles têm. Vocês conseguem perceber no texto algum ponto em comum entre bons mestres e falsos mestres? Consegue perceber aqui o que seria algo que tanto um bom mestre possui quanto um falso mestre possui aqui no texto bíblico? Não é fácil perceber, mas há aqui um ponto em comum. E sabe qual é o ponto em comum deles? É o poder de convencimento. Tanto bons mestres devem ter poder de convencimento, quanto falsos mestres possuem poder de convencimento. O que é dito aqui no versículo 9 do texto? Eles devem tanto exortar pelo reto ensino, como convencer os que contradizem. No versículo 11, é dito que eles pervertem casas inteiras, ou seja, eles arrastam casas inteiras, eles arrastam multidões, eles conseguem influenciar muitas pessoas. Falsos mestres conseguem influenciar muitas pessoas. São discursos sutis, são palavras aparentemente bem colocadas. São coisas que são feitas na entrelinha, discursos que não são dados claramente. Discursos que não contrapõem, às vezes, a doutrina de modo direto, mas faz isso aos poucos. E quando você vai perceber, você já está convencido. É assim que eles fazem. Eles vão aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos.
até que assim eles venham destruir famílias inteiras com seu falso ensino. Alguém de vocês aqui veio de lar cristão, que talvez fosse um lar cristão, que não tinha necessariamente, não estava numa boa igreja, numa igreja com boa doutrina, boa teologia, mas de igrejas neopentecostais, igrejas que pregam teologia da prosperidade, coisas equivocadas? Quem já esteve em lares assim? Enfim, eu estive num lar assim. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Falsa doutrina destrói famílias, sim. E destrói de um modo que você não consegue nem mesmo imaginar. Vou falar aqui para vocês, acho que é conveniente falar, mas da igreja que eu pertencia há um tempo atrás, isso quando eu era um garoto, todas as lideranças tinham se casado mais de uma vez. Não havia um entendimento correto entre casamento, aliança do casamento e divórcio. Por isso que isso se dava dessa forma. A principal liderança estava no segundo casamento. E muitos líderes importantes, regionais, tinham 4 ou 5 casamentos. O que faz isso com as pessoas? Falsa doutrina, que traz um falso evangelho, com falsas conversões, com pessoas enganadas. Isso destrói e destrói vidas. E depois que as pessoas se percebem feridas por falsa doutrina, quando elas se deparam pelas novas, elas acham que é tudo a mesma coisa, elas ficam cauterizadas, não ficam mais abertas de receber o evangelho. É mais difícil, a menos que um milagre aconteça na mente e no coração. Isso deve ter acontecido na família de vocês, e está acontecendo pelo Brasil afora. E se isso não parar, e a gente sabe que sempre vai ter uma investida da heresia, vai continuar sendo difícil dessa mesma forma. Então, heresias têm poder destrutivo. Eu quero mencionar aqui alguns predicados desses falsos mestres. Eu não vou mencionar todos, mas algumas características em especial que podem nos dar entendimento de como procedem no seu caráter. O texto vai dizer, por exemplo, no verso 10, que eles falam coisas sem sentido. Vocês já acharam aqui esse trecho? Falam coisas sem sentido, aqui no versículo 10. Em versões mais antigas, eu lembro de ter lido já na RA e na RC esse trecho, a expressão é palradores frívolos. Eu lembro quando eu li isso, eu não entendi nada. O que é palradores frívolos? Eu não sei nem o que é uma palavra, nem o que é a outra. Mas eu verifiquei algumas traduções mais recentes, depois eu olhei no idioma original, no grego, e no grego a expressão é mateologos. É interessante o que ela vem a significar. Ela vem significar algo como alguém que fala com braços cruzados, ou então alguém que tem uma fala ociosa ou irresponsável. O que isso quer dizer? Quer dizer alguém que fala sem ter compromisso com a verdade. Por isso é uma fala irresponsável. Ela não está comprometida se aquilo que ela está dizendo está pautado em algo que ela crê ou tem convicção que seja verdadeiro, algo que esteja pautado numa fonte confiável de autoridade de verdade. Ela não tem esse compromisso. Ela simplesmente fala. Deu na telha dela, ela fala. Deu no entendimento dela, ela fala. Ou com os interesses escusos dela, ela vai lá e fala. Não tem compromisso com a verdade. Essa é uma característica importante aqui dos falsos mestres. Depois, a ideia aqui de gananciosos. Eles fazem isso, é como Paulo fala em Filipenses capítulo 3, o Deus deles é o ventre. Então, eles estão querendo fazer isso para si mesmos, seja pela fama ou seja pela grana. Eles estão fazendo isso para si mesmos. E depois, Paulo vai mencionar uma expressão aqui em Tito capítulo 1, de que são homens desviados da verdade. Isso acontece aqui no versículo, um pouquinho mais para frente. Não cheguei a anotar esse versículo aqui, mas isso, no versículo 14. Nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Esses homens são desviados da verdade. O que é interessante é que os presbíteros devem ser apegados à palavra fiel. O que significa dizer que esses homens são desviados da verdade? Significa dizer que eles não têm compromisso com a ortodoxia. O que é a ortodoxia? A ortodoxia é a doutrina reta. É a doutrina que Jesus revelou na palavra. Essa é a ortodoxia. Esses homens não se comprometem com isso. Se comprometem com os seus próprios pensamentos, com as suas próprias ideias. Você já viu pessoas trazendo um discurso do novo? Eu tenho uma nova ideia aqui, cristã, para vocês.
ou uma nova aplicação da verdade cristã aqui que nunca aconteceu anteriormente, ou uma nova ênfase teológica, ou então eu vou fazer teologia no contexto sul-americano, como não foi feito anteriormente, porque isso vai mudar o modo como fazemos teologia. Algumas pessoas afirmam isso. Sempre que há esse interesse pelo novo, estamos diante de pessoas que não têm algo a dizer para nós da parte de Deus, que não têm doutrina cristã para nos ensinar, mas têm enganos pessoais seus para nos conceder. Fujam do interesse pelo novo. Jeremias já falava das velhas veredas, e essa é a nossa vereda, que se faz nova todos os dias. Fujam do compromisso pelo novo. Nunca se abram a essa possibilidade. Abracem a verdade antiga, que está na pessoa de Jesus e que tem sido revelada há milhares de anos por Cristo. Quero ir um pouco mais adiante com vocês. Eu quero pensar na consequência do ensino desses falsos mestres, tanto no que o ensino deles é, aqui nesse contexto de Creta. É evidente que existem diversos falsos ensinos. Acredito que qualquer um de vocês possam listar diversos falsos ensinos. Mas aqui, em especial, havia um falso ensino que estava corrompendo aquela localidade. No versículo 15 do capítulo 1, versículo 15 do capítulo 1, olha qual é a essência da heresia desses homens. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Antes que eu entre na defesa do significado desse texto, é válido dizer que essa epístola aqui é praticamente prima de 1 Timóteo, ou irmã de 1 Timóteo, ok? São epístolas que são correlatas praticamente. Se vocês observarem algumas expressões que Paulo usa aqui, ele vai dizer, por exemplo, fábulas judaicas. Viram essa expressão aqui no verso anterior, verso 14. Esses homens estão ocupados com fábulas judaicas. Em 1 Timóteo, também Paulo diz isso, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 4. Esses homens repetem fábulas judaicas. Qual é a ênfase da fábula judaica aqui? É o ascetismo. Essa é a ênfase aqui. O Antigo Testamento tinha diversos ritos de purificação. Você deve lembrar disso. O sangue dos animais, as águas que eram aspergidas dentro do ministério dos sacerdotes. Mas a tradição judaica, que não é escritura, pegou esses elementos que estavam especificados no contexto do tabernáculo e dos aspectos cerimoniais e religiosos e aplicaram para a vida como um todo, para a vida da existência como um todo. Isso gerou certo nível de ascetismo. Por exemplo, Jesus vai falar em Mateus capítulo 15 que muitos deles faziam purificações de camas, ou lavar as mãos, ou coisas parecidas com elas. Porque eles pegaram os ritos de purificação do templo e aplicaram ao seu cotidiano. No entanto, isso trouxe para eles um certo nível de asepsia com a realidade que não corresponde à doutrina cristã. Esses homens, eles tentavam trazer pureza para si mesmo de fora para dentro. Por isso que Paulo vai dizer aqui, todas as coisas são puras para os que são puros. Mas esses homens, não sendo santificados pela graça de Deus, tentavam trazer pureza para si mesmos. Eles tentavam se declarar santos pelos ritos que eles observavam e impor essa carga sobre os outros também. Só o que pode trazer santidade para a vida é a operação da graça de Deus no coração, que transforma a atitude externa. Mas eles só tinham uma dimensão de atitude externa, que os separava da realidade, e os faziam ascetas. Acredito que vocês tenham captado isso. O asceta é aquele que simplesmente desvaloriza a vida cotidiana, desvaloriza a vida material, dá importância a certas dimensões espirituais separadas da realidade e dão isso o nome de santidade, sendo que Jesus nos inclui numa dimensão de santidade que inclui a vida como um todo. A vida é santa, se aquele que habita em você e está gerindo a sua vida é Cristo Jesus. A vida tem uma dimensão de santidade e a vida é uma vida pura, se você foi purificado por Jesus Cristo. Nenhuma atitude de fora para dentro vai fazer isso. Por isso, repetindo o que Paulo diz, todas as coisas são puras para os impuros, mas para os impuros nada é puro. Seja o que for que alguém tente fazer para se considerar puro a parte de Jesus, ele sempre vai continuar impuro. Por mais que os atos que ele possa ter, seja jejuns,
seja altos flagelos que possa fazer sobre si mesmo, por mais que possa fazer qualquer coisa desse tipo, essa pessoa nunca vai deixar de ser impura. Porque só o sangue de Jesus e a obra do Espírito Santo pode purificar alguém. No entanto, esses homens tiravam essa dimensão da obra da graça e enfatizavam seus próprios atos e boas obras para se declararem puros. Essa é a ênfase da doutrina deles aqui. E é interessante, porque o que essa falsa doutrina gerava era um correr em vão. Essa falsa doutrina não poderia produzir piedade, porque a piedade vem da ação da graça de Deus em nós. Como ele vai dizer no capítulo 2, verso 11, não das nossas ações para poder conseguir um coração piedoso. É a graça de Deus que deve purificar as dimensões do coração para que então possamos ser santos. Eles então corriam para um lado do legalismo, para que conseguissem então uma vida de santidade, a parte do poder de Deus, a parte da obra do Espírito Santo. Isso não é possível em nenhuma dimensão. O que esses falsos ensinos geravam? Ou não geravam nesse caso? No versículo 16 aqui do capítulo 1, é dito que eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Vamos lá. Nós começamos o nosso sermão pensando que o verdadeiro conhecimento da verdade produz piedade. O conhecimento da mentira produz uma vida corrupta. Percebe? A apreensão da verdadeira doutrina gera uma nova vida com novos passos em Cristo. A apreensão de falsas doutrinas traz um engano que não gera transformação. Era o que eles estavam vivendo. Por isso a vida deles não produzia qualquer dimensão de santidade. De novo, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. Irmãos, é praticamente regra. Só o que pode gerar nova vida em nós é o poder de Deus através dessa doutrina. Tem uma fala do Martyn Lloyd-Jones, no comentário dele a Filipenses, que quando eu me deparei com essa fala, meu coração foi profundamente aquecido com ela. E ela diz o seguinte: o que é um cristão? Ele fez a pergunta. O cristão é a mente pelo qual Cristo pensa, é a boca pelo qual Cristo fala, é o coração pelo qual Cristo ama e a mão pelo qual Cristo ajuda. É bonitinha essa fala. Mas o que ele quer dizer, uma coisa que a gente pode entender dessa fala é o seguinte: nós não podemos ser o coração pelo qual Cristo ama ou a mão pelo qual Cristo ajuda se não formos antes a mente pelo qual Cristo pensa. Se a verdadeira doutrina não tiver nos cortado, nova vida e santidade não vai ser produzida. Boas obras não vai acontecer. É o conhecimento da verdade que produz piedade. Só a doutrina cristã, a verdadeira doutrina cristã, pode operar isso em nossas vidas. Eu conclamo a vocês para que venham comigo nessa batalha, portanto, pela verdade. Falsos ensinos que existem por aí, e existem a rodo, vão trazer pessoas para um declínio de vida, para uma total destruição. Muitas pessoas, em nome do cristianismo, têm virado militantes por uma causa que já está perdida. Quando misturam, por exemplo, o cristianismo com o comunismo. Então vão lutar pensando que a redenção de Deus, ao invés de levar os homens para a eternidade, para o céu e para a glória, é simplesmente livrar os pobres das dimensões sociais que eles se encontram, de estarem à margem. Então uma pessoa enganada vai lutar a vida toda dela por isso, para descobrir que tudo aquilo pelo qual lutou é mentira. Só a verdadeira doutrina de Cristo nos traz a verdade, que pode ser, como diz o escritor de Hebreus, âncora para as nossas almas, que vai durar e vai perdurar por toda a eternidade. Conclamo, irmãos, que possamos estudar essas doutrinas para que sejamos habilitados tanto para poder instruir com base nela, como também para defender essas doutrinas. Que possamos ter um exército de Cristo por isso. Por mais que nós possamos nos ferir nessa batalha pela doutrina, a vitória está certa, ela é ganha. Por causa de Cristo, que está ao nosso lado, que é o nosso capitão nessa guerra. Que possamos ir adiante disso. Eu quero terminar com algumas conclusões práticas finais, pensando com vocês o que eu devo fazer com essas coisas. Ao entender a importância da doutrina, o zelo que eu devo ter por ela, e ao me enxergar como um soldado de Cristo dentro dessa dimensão, das doutrinas cristãs, o que eu devo fazer a partir disso? Eu quero dar alguns conselhos para vocês. O primeiro é: a sã doutrina resguarda a nossa fé de ser enfraquecida.
Uma das coisas que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 1 de Tito é que a razão pelo qual devemos defender a sã doutrina é para que sejamos sadios na fé, ou seja, saudáveis na fé. Então, qual é a primeira dimensão? De alguma maneira, envolver-se com a sã doutrina de modo que a nossa fé fique firme e resguardada de ser enfraquecida. O segundo ponto é, nós devemos, a partir disso, ser discipuladores melhores. Como isso pode melhorar nosso discipulado? Nós nos tornamos, a partir disso, discipuladores mais doutrinários dentro da dimensão de ensino. Não vamos ser pessoas que vai dar algo com açúcar ou não vai avançar a dimensão de instrução ao discipulado. Pelo contrário, haverá uma preocupação de avanço na mentalidade cristã, das doutrinas cristãs. E também haverá uma dimensão de supervisão maior. Saber o que consomem, o que leem, o que buscam, o que os está influenciando a sua caminhada, a sua trajetória, as pregações que ouvem. Tudo isso é importante dentro desse campo de supervisão. Se entendemos a importância da doutrina e o cuidado que devemos ter com isso, vamos entrar nessa dimensão também. Terceiro ponto, deve nos mover da preguiça do estudo à diligência no estudo da palavra de Deus. Eu sei que muitos têm rotinas cansadas com trabalho, faculdade, tudo isso. No entanto, isso não pode ser justificativa para a ausência de estudo da doutrina de Deus. Deve ser um estudo diário, dentro da dimensão de tempo que Deus nos concede. Mais um ponto aqui, e aqui é um ponto de preocupação. Pais de famílias correm um grande risco de perder seus filhos para o secularismo se não estiverem habilitados a catequizar os seus filhos e responder às suas perguntas quando elas aparecerem. Eu vou repetir isso aqui. Pais de famílias correm o grande risco de perder seus filhos para o secularismo se não forem homens habilitados para catequizarem seus filhos e lidar com suas dúvidas, que certamente vão surgir. Por isso precisamos de homens habilitados com doutrina. Eu acredito que isso se aplica tanto a homens casados atualmente, como a homens que vão se casar e vão ter filhos. Isso é importante, isso é urgente. Acredito que isso começa em casa. Ponto 5, e esteve durante todo o decorrer da nossa aplicação aqui. Através da sã doutrina, nós protegemos a igreja de enganos que podem destruí-la. Irmãos, todos nós aqui já pudemos ver em alguma dimensão como uma falsa doutrina destrói uma igreja. Como uma falsa doutrina mata uma igreja. É isso que acontece. Se nós estivermos com a doutrina no lugar, envolvidos com essa doutrina, aptos para poder ensiná-las e protegê-las, não só o pastor vai desempenhar um papel de manter as coisas no lugar, mas teremos um exército. E quando temos um exército, temos um potencial maior de força para que a coisa não venha se esvair e não venha se enfraquecer. Portanto, que possamos caminhar nessa direção com estudo, cuidado, zelo, supervisão e paciência, mas que possamos desenvolver com a doutrina cristã, cumprindo nosso papel com ela. Eu quero convidá-los a orar comigo nesse momento, pedindo para que o Senhor nos conceda graça para as nossas vidas, aqui e depois daqui, sobre essas coisas.